Hoje a gente vai conversar com o secretário de Saúde de Varzea Alegre, Dr. Fernando Fernandes, também com o Dr. Ailton Neri, da 20ª Regional de Saúde, também com a doutora Jane Cris, coordenadora estadual de controle de leishmaniose do Estado. Nós vamos já falar daquele assunto, né, que está aí ainda na boca de todo mundo, e são as ações que o município e o Estado estão fazendo aqui na cidade de Varzea Alegre para controlar essa questão da leishmaniose aqui no município. Primeiro, doutor Fernando Fernandes, esse é sempre um assunto muito delicado, porque em Varzea Alegre nós passamos por um problema complicado. Chegou a ser uma criança neste mês, mas vamos correr atrás então das ações, né, para dar a resposta que a comunidade espera quanto a esse problema. Doutor Fernando, a gente quer saber o que é que vem sendo feito, né, o que foi intensificado de trabalho a partir desse caso aqui na cidade de Varzea Alegre. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Olha, Marcos, como você bem falou, nós, né, depois do acontecido, as ações da epidemiologia do município se voltaram exatamente para intensificar as ações de controle, de bloqueio, nas áreas onde onde foram registrados casos de calazar, né, da leishmaniose visceral, mais conhecida como calazar, e nesse caminho nós estamos reforçando aqui o nosso time com a força-tarefa que veio do Estado, né, inclusive também com o reforço de técnicos da 20ª Coordenadoria Regional de Saúde. E nós estamos com essa equipe de mais de 20 homens, né, inclusive aqui capitaneado pela doutora Jane Cris, que é uma cientista, né, estudiosa do assunto, né, uma das referências aqui do nosso estado e do Brasil, que é a coordenadora das leishmanioses aqui da Secretaria de Saúde do Estado, no sentido de intensificar e de tornar mais rápida essas ações. Como a gente já tinha falado para você, Marcos, em outras conversas que nós tivemos aqui, a nossa situação, logicamente que a gente sempre soube que Varzea Alegre, a nossa região, né, a nossa região de Caribe, e por que não dizer o nosso estado do Ceará, né, é um estado endêmico para essa doença, né? E quando aconteceram todos os casos, a nossa rotina é exatamente de fazer todo um trabalho de bloqueio e de investigação. Então, nesse sentido, nós estamos intensificando essas ações. Logicamente que o que aconteceu, o óbito da criança, é um fato que nos marcou bastante. Nós nunca admitimos, não admitimos, não é do nosso feitio tornar uma coisa dessa irrelevante. Nós, inclusive, pontuamos isso como uma situação crítica, uma situação grave, mas, infelizmente, só depois dessas ações que são pontuadas que a epidemiologia pode agir de forma mais intensa. Então, todas as ações elas se alastraram nesse sentido e, logicamente, aqui no decorrer da nossa conversa, a doutora Jane vai passar mais precisamente quais são a nossa metodologia de ação, nossa metodologia de trabalho e os resultados que estão sendo obtidos. Ok. Doutora Jane Cris, de que forma o Estado recebeu essa informação aqui de Varzea Alegre e os cuidados a partir daí? Bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando na Rádio Cultura. Muito obrigada, Marcos, mais uma vez. O Estado, ele tomou, assim, nós na realidade nós não fazemos ações pontuais nos municípios. Nós temos que ser, digamos assim, solicitados via CRES, que é a Coordenadoria Regional de Saúde, para a gente poder desenvolver um serviço de assessoria ao município. Porque, assim, eu gosto de dizer isso, porque o município estava trabalhando, estava executando as ações que deveriam ser feitas com a qualidade e com o tempo certo de fazer, de executar essas ações. Porque, às vezes, quando o Estado vem, é como se o município não estivesse fazendo nada. Isso não é a realidade. O município estava assim, empenhado, estava trabalhando, fazendo. Só que a leishmaniose visceral, o calazar, é uma doença sorrateira, eu gosto de dizer muito traiçoeira. Então, ela vai se preparando, vai se armando, e quando você vê, ela pega todo mundo de surpresa, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Apesar das ações desencadeadas no município, ela ainda vem se manifestando. Ela se manifestou de uma forma bem abrupta. Por isso que a gente está aqui com uma equipe para dar apoio, para poder fazer com que o município consiga ter mais velocidade naquilo que ele já vinha fazendo.
Porque o que poderia ser feito, o município já estava executando. Nós apenas estamos apoiando o desenrolar dessas ações para que isso seja feito mais rápido e a gente possa estagnar, né, ou parar essa transmissão. Em outra oportunidade, a doutora já esteve aqui, inclusive, debatendo esse assunto com o pessoal da Câmara. A partir daquele debate, construção de canil, que foi uma proposta colocada, né, o Estado, acredito que levou na sua pessoa essas informações e diante daquele momento que vocês escolheram, essa preocupação que já existia em Vazia Alegre, o que vocês estavam pensando já em engendrar aqui para o município para resolver? O que a gente queria fazer, na realidade, era um censo canino. O que é isso? Testar todos os animais e verificar se eles estavam com calazar para você já fazer essa diminuição. Mas o que aconteceu? A fábrica que produz os testes, ela está tendo dificuldade, que é a Biomanguinhos, e parou de fornecer testes para o Brasil todo. Então, assim, enquanto eu espero 1.600 kits, e cada kit tem 20 testes, ela está me enviando em torno de 100 por mês. Então, assim, nós não estamos dando, né, suporte por conta dessa escassez de testes para os municípios agirem preventivamente. O que a gente tem, a gente está repassando para o município. Desde julho que nós estamos acionando juridicamente o Ministério da Saúde, né, esperando, cobrando essa liberação dos kits. Mas o Ministério da Saúde também está com as mãos atadas, porque é um problema na produção do antígeno, é uma coisa bem mais grave ainda, que só tem previsão de resolução em março do ano que vem. Eu tinha uma reserva para medidas judiciais, né, de 80 testes, 1.600 exames, né, que foi o que a gente enviou aqui para o município. E estamos trabalhando nas 4 frentes possíveis para o controle dessa doença, juntamente com o município e com a Coordenadoria Regional de Saúde. O pessoal do município está em campo fazendo os exames de calazar nos cães, né, está na Secretaria de Saúde, o veterinário do Toriel, fazendo essa coleta com os agentes de endemias. Os outros agentes de endemias estão nos locais onde tiveram os casos, fazendo a coleta de sangue dos animais que ainda estão lá e que não fizeram ainda o exame na Secretaria de Saúde. Estão também em uma outra frente fazendo a desinsetização residual nas residências. Como assim? Estão passando o inseticida dentro das residências para evitar que o inseto entre nas casas e contamine as pessoas. Certo? Essa é a segunda frente de trabalho. A terceira frente vai ser semana que vem. Nós vamos capacitar os médicos e enfermeiros daqui do município, via telesaúde, em tratamento e diagnóstico precoce do calazar, que é uma doença, diga-se de passagem, que tem um diagnóstico muito difícil, muito complicado. Por isso que, às vezes, morrem tantas pessoas com ela. E a quarta frente é a educação e mobilização, que é o que nós estamos fazendo a semana toda, juntamente com o município e a Coordenadoria Regional de Saúde. Tivemos reuniões com os secretários, todos os secretários do município, assim, que para mim foi muito gratificante ver que estão todos empenhados em nos ajudar a controlar essa epidemia. Estivemos hoje com os diretores de escola, com alguns alunos de 2º grau no colégio Dr. Pedro Sátiro. Já capacitamos todos os agentes de endemias, né, já demos um reforço, né, na formação deles. Semana que vem vai reforçar os agentes comunitários de saúde. E a CRES, ainda dentro desse combate com o vetor, ela está monitorando a quantidade de vetores, né, que é o flebótomo, dentro da cidade. Está vindo a equipe de entomologia deles, e eles estão acompanhando se as nossas ações estão conseguindo reduzir essa população vetorial. Ok, eu gostaria que o Ailton nos respondesse como é que tem sido feito esse trabalho, qual tem sido a resposta. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Quero parabenizar, Marcos, por ter nos dado essa oportunidade de esclarecer a população de Vazia Alegre. Todo o arcabouço que está sendo feito aqui no município. A Regional de Saúde, ela está aqui com a equipe para dar apoio ao município, já que já vinha desenvolvendo as ações. As ações estavam dentro dos parâmetros, e a gente está aqui só para dar mais uma força e aumentar mais a condição de resposta. Estamos aí com a equipe da entomologia, fazendo colocando as armadilhas onde teve os casos e vendo como está sendo desenrolado o trabalho. Certo? Está sendo feita uma desintetização. Depois de 15 dias a gente vai voltar aqui de novo para saber, colocar as armadilhas novamente, para saber se está tendo efeito o nosso trabalho. Bom, doutor Fernando,
convidados aqui. Depois desse caso aqui em Vaza Alegre, houve uma correria, né, de pessoas preocupadas, inclusive até a Secretaria de Saúde, para vacinar os animais, para fazer o teste dos animais. Eu queria saber, esse número continua aumentando, as pessoas continuam procurando, ou passou o caso, as pessoas arrefeceram um pouco nessa busca? Continua, Marcos. Nós estamos recebendo, né, uma quantidade considerável de cães, né, por dia para fazer o teste rápido, e é como a doutora Jane falou, quando se detecta, né, dá positivo aquele teste rápido, a gente colhe o sangue para o teste confirmatório no LACEN. Mas o importante, Marcos, que nós estamos já pensando isso já no pós, né, nesse momento de aflição e de comoção, nós estamos intensificando nossas ações, mas é preciso, eu já quero me antecipar nisso, a gente trabalhar as questões, né, quais são as ações de responsabilidade que vão ser implementadas no município. O que é que vai ser de responsabilidade do poder público e o que é que vai ser de responsabilidade da população. Porque você ter a guarda de um cão não significa dizer só dar comida ao cão. Você tem responsabilidade sobre toda a condição de saúde, né, daquele cão. E o que a gente vê, que a gente está percebendo que mesmo diante de todo o clamor popular, diante de um óbito, né, de uma perda irreparável de uma criança, a gente já vê algumas resistências em algumas localidades, quando a carrocinha passa para prender algum cão errante, para prender algum cão que está visivelmente pela clínica já acometido da doença. Então a gente está vendo algumas resistências. Chegou a carrocinha, as ruas ficam praticamente limpas. Então era importante que houvesse essa colaboração da população nesse sentido, de deixar o seu cão ser testado para ver se ele tem o calazar. E a outra questão que eu também vou deixar com a doutora Jane Cris é que as condições de proliferação, ela não se dá única e exclusivamente pela questão dos cães. Existem outros condicionantes que favorecem a proliferação e a manutenção, né, desse flebótomo no nosso meio, né, onde a gente vive. Mas quero dizer de antemão que ou no decorrer de todo esse trabalho, a gente precisa de pensar leis que garanta a guarda responsável desses animais, né, de quem quer saber do que é que ele é responsável. Sabemos hoje que já é crime você abandonar, já existe crime ambiental, já é um crime você abandonar um animal na rua, né? Então a gente de uma certa forma trabalhar essas questões, as responsabilidades do município enquanto do poder público para poder garantir, né, o controle da saúde pública, mas também saber como é que a população vai continuar contribuindo com o poder público para que as grandes doenças não proliferem. Ok, doutora, então, gostaria que a senhora comentasse aí esse assunto que o doutor Fernandes colocou. Porque assim, no calazar nós temos 3 componentes, que é o cão, o vetor, que é o inseto flebótomo, e o homem. Então é uma tríade envolvida. O flebótomo, ele se infecta a partir do cão, e esse protozoário, que é a leishmania, vai sofrer um ciclo de desenvolvimento dentro do inseto e ele vai transmitir para o homem. Não existe transmissão de inseto homem-cão, nem o inseto ferrou um cão ou uma pessoa e vai transmitir para outra pessoa. Ele não se infecta de seres humanos, ele vai se infectar do cão, da raposa, do gambá e de outra série de animais. Mas não se infecta também do gato, que as pessoas estão com muito medo do gato, o gato não está envolvido no calazar, na transmissão dessa doença. Mas o que acontece? O que aconteceu aqui? A gente, a grosso modo, nesse levantamento que a gente fez na cidade, acompanhando, os casos estão ao redor da cidade, né? Grossos, começa Riachinho, aí vai subindo Sítio Santa Rosa, Grossos, Serrote, Juremal, Inharé, Alto do Tenente, fechando o ciclo da cidade. E tem um bem esdrúxulo, bem no centro da cidade, que é no alto da prefeitura. O que aconteceu ao redor da cidade? Se você olhar, disso para cá, aconteceu um desmatamento muito grande. Né? Foi quando eu estive aqui e fazendo esse monitoramento, quando acontecem grandes desmatamentos, os insetos que estão lá nessas matas, eles saem de lá e vão procurar locais
de abrigo novamente. Com isso, aí aconteceu o quê? A cidade vai crescendo, o progresso não para, tem que crescer, e começa a entrar nessas áreas onde tinha os flebótomos. Isso é natural, isso é o que está acontecendo no mundo todo. Não é um processo de desenvolvimento que a gente não tem o que pontuar, a gente tem agora que tratar o problema gerado. Os insetos chegaram. Quando chegaram na cidade, a cidade estava com superpopulação canina. Por culpa da cidade? Não, por culpa... Quem é o culpado de ter muitos cães no meio da rua? A população que junta esses animais, quando o animal adoece, joga no meio da rua. Aí o animal está no meio da rua, facilita o quê? O cruzamento. Uma cadela, a cada vez 2 pares uma ninhada em torno de 8 filhotes. Então, isso é uma progressão geométrica. Então, cada animal, cada cadela na rua, ela vai produzir uns 32 cães, não vai, o Ailton, por ano. Né? E esses é muita coisa. E esse, uma só, né? E esses animais vão fazer o quê? Agressões, né? Isso vai morder pessoas, quando essas pessoas chegarem próximas, vão transmitir o calazar e vão ficar funcionando como bancos de calazar. Né? Eles são os reservatórios. O animal tem culpa? Não. O animal também é uma vítima dessa doença. Quem é o culpado? O vetor. Mas nós não temos como agir diretamente no vetor, porque nós sabemos que o vetor se multiplica na terra úmida. Então, se você prestar atenção, nós vamos ver muita terra úmida, muito capim ao redor da cidade, muitos animais. O material orgânico produzido por esses animais, galinha, suíno, vinho, vai favorecer o quê? A reprodução desse inseto. Ele vai ter o local ideal para se desenvolver. E aí vai aumentando a população. Tem um cão doente? Tem. Eu estou aumentando minha produção de inseto? Estou. Então, eu vou ter o quê? A outra ponta, que é a pessoa doente. Porque eu aumentei a força de pressão, de transmissão da doença. Olha, só reforçando, Marcos, isso que a doutora Jane Cris falou, né? Quer dizer, o nome já está dizendo, né? Nós somos uma cidade de várzea, né? Então, nós temos lá aquele capinzinho, aquela coisa úmida que já favorece. Outra questão que foi muito bem colocada por ela, a questão dos lixos, do acondicionamento do lixo. Quer dizer, mesmo a gente conversando com a empresa responsável pelo lixo urbano, as pessoas já sabem qual é o dia que passa, né, o caminhão do lixo, mas ali você coloca do lado de fora, no dia que o caminhão vai passar, ali o cachorro rasga aquele saco de lixo, se espalha, por aí vai. A outra questão que ela colocou também, que é importante lembrar, as pequenas criações, os chiqueiros de galinha, né, e de porcos, também favorecem exatamente ali a hospedagem, né, desse mosquito. Foi identificado também outros abatedouros, não foi, doutora, de frango. Então, é uma cadeia aí que se alimenta e que a gente tem que cuidar, atuar em todas essas frentes. Bom, e nesse caso, a gente começa a perceber que tem que ter feito um trabalho muito educativo, né, para dar uma resposta positiva, porque senão vai continuar, não é isso? Mas eu queria deixar também uma coisa clara. Ainda vão ter outros casos, porque essa é uma doença que tem um período de incubação longo. Então, assim, as pessoas que vão adoecer agora, elas foram infectadas há 2 meses atrás, há 15 dias atrás. Então, assim, nós ainda, mesmo que a gente suspenda a transmissão agora, ainda existem pessoas que vão estar infectadas e que vão vir a desenvolver a doença. Né? Porque às vezes a gente começa um bloqueio desse, como a gente está fazendo aqui, um bloqueio muito sério, muito intenso, e continuam surgindo casos, as pessoas ficam logo, mas não está adiantando nada. Tá, nós estamos trabalhando para o futuro, para um futuro de 6 meses, de 3 meses para frente. Né? O que ainda tem muita gente infectada, que a gente tem que essas pessoas, quem tiver febre acima de 15 dias, tem que procurar o serviço de saúde para ser identificado se tem ou não a doença. É pra precisa se cuidar mesmo. Precisa dar mesmo. E essa é uma doença que, se não tratada, em 90% ela leva a óbito dos casos. Então, você tem que procurar o tratamento. Está com febre há mais de 10 dias, a febre não está cedendo, está com problema respiratório, com febre há 15 dias, então você tem que procurar o hospital, tem que procurar o serviço de saúde para fazer a coleta. E lembrando também, Marcos, que dentro de todas essas atividades de intensificação de bloqueio, também uma ação de rotina dos serviços de saúde, fazer a investigação do óbito. Então, essa investigação, inclusive, ela está sendo feita de trás para frente, né?
Então ela começou a ser feita essa investigação a partir do Hospital São Vicente de Barbalha, que foi a última unidade de saúde que acolheu a criança, passa pelo Hospital São Francisco, vai aqui na Casa de Saúde São Raimundo e em seguida é concluído lá na Unidade Básica de Saúde. Então vai se analisar todas as ações, todos os procedimentos que foram realizados nessa criança na passagem por todas essas unidades básicas, todas essas unidades de saúde. Ok, doutor Fernando, na Câmara Municipal, na semana atrasada, né, comentando esse caso, a vereadora Eliana disse que há uma informação de que de 10 cães que são examinados, 9 estão dando positivo para o calazar. Isso é verdade? Não procede, né? Eu acho que é exatamente, pessoal, a gente tem que se valer dos dados oficiais. Nós temos a obrigação, né, de passar exatamente a informação correta para a população, para as autoridades, para os vereadores. Então, nesse momento, no teste rápido, que não é o teste confirmatório, a incidência, né, de cães positivos está sendo em torno de 29%, 30%. Apenas. Desses 30%, né, que são identificados como positivos, é feito, né, a coleta do sangue para poder enviar para o LACEN do Crato para fazer o teste confirmatório. Quer dizer, a gente só pode dizer que esse cão está realmente infectado depois do teste confirmatório. Então, nem sempre, eu não sei se a doutora também tem essa estatística, mas quando se confirma no teste rápido, eu não sei qual é a percentagem para a confirmação. Em torno de 5% que dá então, depois, apenas 5% desses 30%, pode ser comprovadamente. Então, a gente não pode dizer dessa forma, não pode colocar que essa estatística que a vereadora colocou, nós não temos, não constatamos aqui no município. Quero repetir, os testes rápidos que não são os confirmatórios estão dando em torno de 29% a 30%. E desses 30% que a gente envia para o LACEN, apenas em torno de 5% é que podem chegar a ser confirmados. Ok. Dessa população canina existente na cidade, algo em torno de 5 mil, 6 mil, salvo engano, né? E desse censo que foi feito, dá para quantificar quantos desses animais já foram, digamos assim, examinados, passaram por um teste rápido? Em torno de 1.000, do dia 15 para cá, eles já vinham sendo examinados, né? Já tinham sido examinados durante todo esse ano, até o dia 15, 561 casos, 562 casos, se eu não me falho a memória. Desses, 101 tinham dado positivos e foram eutanasiados, isso do começo do ano para cá, né? Aí depois disso, do dia 15 para cá, do dia 15 de outubro até hoje, já foram feitos 971 exames, mais em torno de 100 foram feitos hoje, então em torno de 1.100 exames. Desses, foram tirados de circulação em torno de 230. Por quê? Porque apresentavam não só o confirmatório, né, de calazar positivo, como a população, o animal estava muito doente, muito debilitado, e o próprio proprietário pediu para esse animal ser tirado, né, do convívio. Ok. Doutor Fernando, tem uma pergunta aqui da Patrícia, que ela disse que é representante da comunidade lá do sítio Cachoeira Dantas, diz que a Secretaria de Saúde alugou uma casa, né, para recolher esses animais lá, e recolher esses cães que estão sendo atestados positivamente para o calazar. E existem muitas casas perto, né, idosos, crianças, eles estão preocupados com isso. Não tem motivo de preocupação. Eu queria passar esse esclarecimento para a população. O que é que nós fizemos? Nós estamos com uma casa para uma hospedagem provisória desses cães, porque nós estamos com 2 carrocinhas na cidade. O local que a gente está enviando, né, o centro de zoonose que a gente está enviando, né, por conta, né, dessa situação excepcional aqui em Varzea Alegre, não dá conta, a gente só pode mandar de 2 em 2 dias, então o cão tem que ficar apreendido nesses 2 dias. Então, o cão não vai causar nenhum problema de dano, né? Não tem necessidade, tanto é que se a dona que alugou
não tivesse consciência que não iria causar esse dano, não teria alugado. Então, dizer ali para a população que foi a casa que a gente encontrou, para inclusive nessa casa a gente está deixando uma pessoa cuidando desses animais com ração e água, né? Logicamente que depois do exame confirmatório, se for para eliminar, elimina, senão ele vai voltar para o convívio social, vamos dizer assim. Então não tem necessidade, não precisa a população sentir pânico por conta de que lá próximo está acontecendo isso. Não existem muitas casas próximas, né? Não existem muitas casas próximas, a gente sabe disso, mas é válida a preocupação dela e a pergunta, né, a preocupação da população. Mas estou diante aqui de uma cientista e quero dizer que não existe motivo para pânico, porque ali o cão vai ficar 1 ou no máximo 2 dias, né, até ser enviado para o centro os centros de zoonose de referência. Ok. Doutora Jane Cris, a gente percebe, assim, tem uma preocupação da população, porque aqui na rádio mesmo a gente recebe muita ligação de pessoas, a carrocinha está passando, mas fulano de tal está escondendo, não diz o nome, né? Mas na casa de fulano de tal tem um cão e a gente sabe que está doente, né? E essa pessoa não quer entregar e tal, e eu estou com medo porque pode afetar minha criança e tal. Como é que vocês orientam a população quando há esse tipo de preocupação por parte dos moradores? É uma preocupação bastante válida, sabe, Márcio? Esse animal que fica doente, preso dentro da casa, ele vai gerar um impacto muito maior do que esses outros tantos que a gente prende 1 dia, 2 num canto ermo, que é o que está acontecendo. Esse animal, sim. Às vezes as pessoas pensam que nós que somos veterinários, sanitaristas, a gente tem o maior prazer do mundo em eutanasiar um cão. Isso para mim é um fracasso. Como veterinária, eu passei 6 anos estudando para cuidar desses animais e proteger. Mas todo santo dia eu tenho que fazer uma opção entre uma criança e um animal doente. E assim, infelizmente, eu prefiro ainda as crianças. Então, a gente realmente se você tem um animal doente, você tem que se lembrar das crianças que vão adoecer, dos idosos que vão adoecer. E fazer realmente com que esse animal seja feito o exame. Não custa nada fazer o exame e ter certeza que esse animal não está doente se está infectado, diminuir o risco ali para aquelas crianças que estão morando ao redor. Ontem mesmo eu recebi várias queixas dessas, eu acho que a secretaria vai acabar a população pode denunciar, dando o endereço, e a secretaria vai ter que acionar o Ministério Público para pedir do ilustríssimo promotor a autorização para pegar esse animal e fazer a coleta, né, na casa. Porque o animal pertence à pessoa, eu não posso pegar uma coisa que pertence à pessoa e fazer um exame à força. Eu tenho que ter autorização do proprietário. Mas como ele está colocando em risco a população, nós temos o direito, né, nós podemos coletar o sangue, mesmo que ele não queira, mas para isso a gente precisa de uma autorização judicial, né? Ok. Bom, e o que a gente coloca aqui também, esse trabalho todo sendo feito, né, mas a gente percebe que precisa haver uma vigilância constante, né? Não é porque aconteceu um caso em Vazelé que está tendo essa ação, que inclusive a doutora colocou bem, o secretário, já vinha sendo feito. Infelizmente, acabou com o caso e vitimou uma criança de forma muito trágica. Inclusive a gente sempre lamenta esse fato ter ocorrido aqui na cidade de Vazelé e nos preocupa porque isso não é um problema de agora, né? Um pessoal que teve aqui da coordenadoria regional, né, eles passando exatamente essa preocupação de vocês, que esse é um caso endêmico, a nossa região é endêmica, ou seja, vai ter sempre esse caso. Então, esse trabalho não para aqui, tem que continuar. E a pessoa que está olhando um cão, ele precisa saber dessas responsabilidades, né? Eu estava citando aqui o caso do empresário Carlos Kleber, né, que fez um investimento, gosta de animais, e tinha 2 cães, e constatou que os animais estavam doentes, deram positivos para a doença, e ele, contando ele mesmo o próprio exemplo, infelizmente teve que encaminhar esses animais para sacrifício, né? Então, ele dando um exemplo para a comunidade, que infelizmente, quando acontece esse fato, é preciso que a gente tenha essa consciência, porque tem pessoas, há vidas em risco, né? Agora eu pergunto, há motivos para pânico, doutora? Não tem motivos para pânico. A situação daqui ela é grave porque nós tivemos um outro, mas não é tão preocupante como outros municípios que nós temos no interior do estado. Para você ter ideia, até o mês de outubro, nós já tivemos 23 óbitos por calazar no Ceará, desses a maioria em Fortaleza. Nós já estamos com 363 casos, né, em todo o estado, aqui nós só temos 7.
Mas, de qualquer forma, o ano passado tiveram que 1, 2 casos. É preocupante, por quê? Porque está aumentando. Mas eu quero deixar a população tranquila que o que pode ser feito e até o que não pode ser feito nós estamos fazendo. Até tipo assim, antevendo, porque as ações elas têm um nível de que você pode fazer. Então, para situações mais graves, eu passo veneno em tudo que é canto. Assim, exemplificando que não é o caso, é só um exemplo. Mas nós estamos atuando aqui com um protocolo acima do nível de um nível maior, né, do que o que a gente, de rotina do que a gente está fazendo aqui. Então, assim, para quê? Para a gente interromper essa transmissão o mais rápido possível. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Tranquilidade da população. O que a população pode nos ajudar? Deixando que a gente faça os exames dos cães, limpando os seus quintais, fazendo a poda dessas árvores ao redor da casa, porque o inseto fica no solo, né, e o sol esquentando ali a areia para perto de casa vai diminuir a proliferação desse inseto. Outra coisa que é preciso que a população saiba, a galinha, o pato, todo animal de pena, ele atrai um flebótomo. Se você tem galinha dentro da sua casa, você está aumentando o seu risco em 6 vezes, né, em 600%. Quer dizer, quem cria animais assim tem que botar para o fundo do quintal, tirar esses animais de dentro da sua casa. Porque se você deixar na varanda ou dentro da casa, o flebótomo vai vir atrás deles e vai poder picar uma pessoa com maior facilidade. Então, vamos parar de esconder esses animais, vamos apresentar eles para as autoridades de saúde, fazerem o diagnóstico, o exame. Se não deu problema, você recebe esse animal de volta sem nenhum problema, né? E caso dê um problema, vamos ser conscientes de que precisa ser tirado de circulação para o bem do restante da comunidade. Não é isso? Marcos, eu queria só reforçar mais uma coisa. Primeiro, a questão do teste rápido. Deu negativo, tudo bem, mas mesmo assim, diante da nossa, né, de estarmos numa região endêmica, é importante sempre acompanhar a evolução do animal. Ter os cuidados básicos e qualquer coisa procurar o serviço de zoonose do município. Uma outra questão de apoio à população, né? A gente está recebendo muito telefonema solicitando a ida da carrocinha em determinadas ruas, porque tem um cão lá que errante, que apresenta alguns sintomas e toda a população está indo, mas eu queria que a população nos ajudasse também no outro aspecto, porque diante, né, do monitoramento que a gente sempre faz em relação à nossa população canina, a nossa população cresceu, doutora Jane, de uma forma muito rápida e a gente ficou com uma pulga atrás da orelha, como diz aí o ditado popular. Então, já se soube de alguns carros de outros municípios que estão despejando animais, cachorros, ali na área do Caminho Velho, ali nessa estrada, na rodovia entre Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira. Então, alguém que identificar alguma situação desse tipo, por favor, anotar a placa do carro, anotar as pessoas, tirar uma foto, trazer para a gente, porque nós não podemos admitir. Assim como a gente não vai fazer um crime, porque isso é crime, a gente deixar de cuidar da nossa população canina, simplesmente jogando no município vizinho, nós não vamos permitir que outros municípios façam isso com a gente. Não podemos afirmar nada, porque não tem, assim, né, uma denúncia uma prova cabal, mas esperamos que aos comentários a gente queria que a população ficasse atenta. Ao ver alguém deixar animais, trazer cargas de animais e soltar nos sítios ou nas entradas da cidade, todo mundo tem um celular hoje que filma, que tira foto, traz para a gente que a gente toma as medidas cabíveis. Ok. Mais alguma palavra, doutor? Posso só pedir? Hoje não. Assim, de todos os municípios que eu trabalho, né, assim, às vezes eu conheço o estado inteiro, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu estou muito grata, muito satisfeita de trabalhar aqui, é a união das secretarias, sabe? Eu queria muito agradecer ao Dr. Raimundo Sátio, da Secretaria de Infraestrutura, que nos tem dado assim, um apoio muito grande, desde o mapeamento, fornecimento de pessoal, assim, a preocupação quando a gente recebeu a chateação dos moradores da região e tudo. Então, toda a articulação que ele tem feito, a secretária de Educação, Vanderlei, a de Meio Ambiente, doutora Nuda. E assim, a chefe de gabinete, né, do prefeito, Adriana, assim, então assim, nós estamos... Secretária de Assistência Social, todo mundo hoje foi envolvido. Hoje Marcos, lá no Presidente Castelo,
no Dr. Pedro Sato, nós tínhamos clubes de serviços, os representantes das escolas de samba, ações comunitárias, a APAI, quer dizer, todo mundo envolvido, os diretores de escolas, tanto das escolas públicas como das escolas particulares. Então, está sendo uma mobilização bem interessante, todos se envolvendo nessa questão. Então, e foi feito, mais uma vez, eu quero dizer que isso, doutora, que você constatou, é uma realidade. Nós trabalhamos de mãos dadas, né? Somos uma equipe pequena, mas uma equipe coesa, que está dando suporte ao prefeito para que a gente comprometido. Então, você viu que lá nós tínhamos o secretário de Finanças, secretário de Administração, secretário, todos os secretários, não faltou nenhum secretário, né? Até 10 horas da noite, a gente debatendo essas questões e vendo, né, como é que a gente poderia agir, né, para trazer a reflexão para nós, no sentido de trabalhar essa questão de forma intersetorial. Isso foi muito bom, foi emocionante. Isso é um exercício mesmo da prática de uma gestão compartilhada. Eu gostei também muito disso. Mais alguma coisa? Vai querer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer aqui a oportunidade que vocês estão dando e dizer aqui que a Regional de Saúde vai ficar monitorando, depois de todo esse trabalho, vai ficar monitorando se ainda tem mais flebótomo e dizer ao pessoal, a população de Vazia Alegre, que incentive a posse responsável de seus animais. Porque só assim, ajudando a Secretaria de Saúde, é que a gente vai conseguir controlar essa doença, mais essa patologia. Sempre a gente vai lembrando coisa. Posso falar mais? Olha, pessoal, a questão do centro de zoonose, né? Que isso é uma coisa, mais uma vez, que a gente vem debatendo. Quando da inauguração do SAMU, eu conversando com o secretário Ciro Gomes, aqui na sexta-feira passada, ele pediu para que houvesse uma articulação. Ontem, lá em Juazeiro, nós tivemos um fórum lá de planejamento em saúde, com a doutora Lilian, que é a secretária adjunta do Estado, está pré-agendado para quinta-feira. Ela vai fazer essa articulação para que, na próxima quinta-feira, tanto os 13 secretários como os 13 prefeitos estejam lá na Secretaria de Saúde do Estado, debatendo mais uma vez a questão da construção e manutenção, né, e gerenciamento do nosso centro de zoonose aqui da região. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos ao intervalo comercial, são 12 horas mais 20 minutos. Você vai saber que Vazia Alegre sediará um intercâmbio internacional de educação. Já, já.